Bom dia, queridos estudantes da Escola Fênix, como vão vocês? Comigo tá tudo bem, com a professora Emanuele tá tudo ótimo, aqui passando frio e o frio voltou de novo, mas calma, tenham paciência, porque nós estamos na troca de estação e agora a tendência é esquentar cada vez mais, né? E vamos continuar torcendo para que venham as nossas chuvas, porque a seca tá brava, né? Então vamos continuar torcendo aí para que venha a chuva e vamos continuar economizando muita água, tá? Vamos usar estritamente o necessário, não deixar torneiras abertas, escovar os dentes com uma caneca do lado e tomar banhos rápidos. Na hora de lavar a roupa, encher toda a máquina, né? Para aproveitar todo o espaço dela e toda a água corrente que a gente vai utilizar. E se quiser lavar uma calçada, pega a água da máquina e joga lá fora, né? Vamos ter essa consciência ecológica para que a gente tenha mais tarde mais oferta de água e para que nós não soframos tanto assim com essa estiagem que há muito tempo não tinha aqui no nosso estado do Paraná, né? Só um recadinho. Então aqui hoje, dia 22 de setembro de 2020, eu não deixei de falar ontem sobre o Dia da Árvore, né? Na verdade, a gente comentou sobre o Dia da Árvore, mas nós não fizemos nenhuma atividade. Mas hoje nós vamos fazer uma atividade de arte relacionada ao Dia da Árvore, porque eu acho que ela é muito importante essa data, né? Até vou colocar aqui algumas curiosidades que eu gosto de trazer quando se trata de datas comemorativas. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção porque é bem interessante. A título de conhecimento aí que eu trouxe para vocês, meus queridos estudantes e queridos familiares que estão também assistindo essa aula com a professora Emanuele, né? Então, a árvore ela é um grande símbolo da natureza. Ela é uma das mais importantes riquezas naturais que nós temos no nosso planeta. Há diversas espécies arbóreas, né, de árvores existentes e são fundamentais para a nossa vida na Terra. Por quê? Porque são as árvores que aumentam a umidade do ar, tá? Não deixam o ar tão seco e isso é muito importante para a nossa saúde. Elas evitam erosões. O que são erosões? São processos que o solo passa, a superfície do solo passa, que faz com que ele se deteriore e forme buracos, né? Então as árvores elas evitam que esse processo aconteça muito rapidamente, né? As árvores, para elas respirarem, elas produzem o oxigênio. Então, elas jogam mais oxigênio, que é o que a gente necessita para a nossa respiração. Elas jogam mais oxigênio para a nossa atmosfera. Elas reduzem a temperatura. Vocês podem reparar que quando a gente está com muito calor e a gente para debaixo de uma árvore, a gente sente como se fosse uma leve brisa, né? Sente que a temperatura baixa um pouco e é isso que elas fazem, não é só uma sensação não, elas baixam a temperatura sim. Se a gente colocar um termômetro onde o sol tá ali rachando sem nenhuma sombra de árvore e colocar o mesmo termômetro embaixo daquela árvore naquele mesmo minuto, naquele mesmo tempo, vai dar diferença na temperatura sim, para menos. Então elas ajudam a reduzir a temperatura e também elas auxiliam a fazer com que a temperatura ela não oscile muito. Por exemplo, de manhã tá 9 graus e de noite, de tarde tá 29. Essa amplitude térmica, quando a gente tem mais presenças de árvore, ela é menor, tá? Elas fornecem sombra e abrigo para algumas espécies de animais e também para nós, né? Que delícia que é a gente sentar embaixo das árvores, fazer um lanche, fazer um piquenique. Vocês lembram dos piqueniques que a gente fazia lá na escola? Ou até mesmo na hora do intervalo da aula e no intervalo do lanche mesmo, a gente descia e ficava lá embaixo das árvores. Era muito gostoso. Ou quando a gente saía para algum parque e ficava também embaixo das árvores. A árvore é vida, gente. Então, por isso que a gente deve lembrar sempre dessa data e também fazer uma atividade relacionada para não deixar passar em branco, né? Então, nas árvores, elas também existem vários tipos de espécies, aquelas que são frutíferas e aquelas que não são.
Aqui no Brasil nós temos muito a mangueira, né? O limoeiro, a goiabeira, o abacateiro, que é gigante, que é grande, né, na maioria das vezes, o pessegueiro e laranjeira. Trouxe alguns exemplos para vocês. E qual é o objetivo do Dia da Árvore? Bom, em virtude ao aumento da atividade urbana, né, dos centros urbanos, da construção de maiores cidades ou até mesmo do aumento dessas cidades, as árvores elas vão constantemente sendo exterminadas. Isso é uma tristeza, né, para dar lugar ao concreto, ao prédio, à casa. Eles vão tirando cada dia mais árvores do nosso meio ambiente. Então elas são desmatadas pouco a pouco. O desmatamento, ele afeta toda a nossa população, que passa a enfrentar as erosões, que são as alterações do solo, né? Assoreamento de rios, redução do regime de chuvas, olha aí, trazendo secas, né? E da umidade relativa do ar. Então, se a gente não tem árvores suficientes no nosso meio ambiente, o nosso ar fica mais seco e o regime de chuvas diminui. Então, consequentemente, a perda de biodiversidade. Nós vamos perdendo espécies, tanto de árvores quanto de animais que precisam delas para sobreviver. Porque é através dela que eles procuram refúgio, abrigo e também elas aqui oferecem alimento para eles e também para nós, né? Então vamos ter essa consciência ecológica que a árvore também está atrelada à oferta de água, né? Água potável para a nossa população, para todos os animais. Então está tudo relacionado, tudo na natureza tem uma relação, tudo vive em harmonia. Então eu achei bem importante trazer isso para vocês e aproveitando aí essa data comemorativa, eu trouxe uma atividade, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu deixei na folha pronto. Eu sei que é um desenho que parece um pouco confuso. O nome desse desenho é agamógrafo. O que quer dizer agamógrafo, professora? Agamógrafo é um desenho onde a gente pinta e depois a gente faz uma dobradura nessas linhas que estão aqui, ó. E quando a gente olha nele deitado, da direita para a esquerda, forma um desenho. Da esquerda para a direita, a gente enxerga outro desenho. Isso quer dizer agamógrafo. Eu estou trabalhando isso com a turma da tarde, né, pessoal? Não sei se a minha turma da tarde assiste às aulas da manhã, mas lá eu estou fazendo um desenho da natureza e aqui eu estou fazendo da árvore, que é diferente, tá? Então, assim, esse desenho eu vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo, tá certo? Então, lá onde diz aula dia 22 de setembro, embaixo dessa descrição vai estar o link para quem quiser imprimir essa imagem aqui. Eu copiei da tela do computador à mão mesmo, fui desenhando à mão porque eu não tenho impressora. Demorou um pouquinho, mas deu certo, tá? E quem quiser somente acompanhar, achar que é difícil imprimir ou copiar, não tem problema nenhum, porque é muito gostoso de ver completando com cores esse desenho e depois vendo o efeito dele na dobradura. Não tem problema nenhum, desde que vocês acompanhem e vejam o efeito dessa arte visual aqui, tá bom? Então é isso, nós vamos colorir a partir da próxima aula. Então eu vou deixar um tempinho aí entre uma aula e outra para vocês providenciarem esse desenho para quem tem interesse, porque vai dar um efeito bem bonito, tá bom? Então o nome dessa atividade é agamógrafo, tá bom? Quem quiser pesquisar também pode ficar à vontade. É isso que eu tinha para a aula de hoje e vamos deixar preparadinho o material. Nós vamos preencher com canetinha ou com lápis de cor. Giz de cera não vai dar certo porque o giz de cera geralmente ele é um pouco mais grosso e aqui nós temos detalhes pequenos, ó. Por exemplo, essas folhas aqui, eu não quero que o preenchimento saia para fora desses detalhes aqui. Então, por isso, o lápis de cor ou a canetinha, tá certo? Então, um beijo da professora Emanuele, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa sobre o Dia da Árvore e até a próxima aula.